Senhor presidente, nobres vereadores, funcionários da casa, imprensa, munícipes aqui presentes e aqueles que nos ouvem e nos assistem. Vereador Serginho, se eu tiver tinta, eu arrumo para o senhor. Mas acho que talvez a nossa prefeitura pudesse ouvir o anseio dos caminhoneiros, diminuir um pouco os impostos, aí as pessoas poderiam até comprar tinta para fazer o serviço que a prefeitura não faz. Eu acho interessantíssimo, eu acho que a gente tem que envolver a comunidade, está certinho, temos que envolver. O senhor está de parabéns, parabéns pelas ações que tem feito, mas às vezes eu fico chateada porque é muito imposto e pouco retorno. Mas o envolvimento da sociedade civil organizada é espetacular. E quero dizer o seguinte, prefeito, eu fico contente e parabenizo por ter saído da lei da responsabilidade fiscal. Ao mesmo tempo, me preocupa, porque eu gostaria que tivesse saído da lei da responsabilidade fiscal por atitudes administrativas duradouras, que pudessem realmente manter-nos fora da lei de responsabilidade fiscal. Mas nós tínhamos que sair. E saímos porque houve realmente, enxergaram que há muitos anos se fazia uma contabilização de forma equivocada. E eu fico satisfeita que saíram, mas nós precisamos ter alguma atitude que nos mantenha fora de fato desse limite. Então, atitudes gerenciais importantes. Acho legal. E precisamos também não acreditar em algumas coisas. Não acreditar em algumas coisas. Nem sempre o que é passado, o que é solicitado, é o que vem. É o que vem. Que é a questão dos 30, depois dos 15, talvez 5, e agora 4, com certeza, né? Então, a gente precisa de ver o que a gente pediu e o que realmente foi, de fato, o que nos disseram que ia dar. Então, eu acho que aqui, eu não sei, não estava lá, mas parece que tem algum ruído nesse caminho, e esses ruídos é que não podem esbarrar em nossa cidade, porque aí a gente vai ficando em descrédito, né? Queria muito que fosse os 30, não tenham dúvida disso aí. Com relação aos 5 milhões de reais de um fundo que foi feito através lá do condomínio Cidade Jardim, né? Alphaville, perdão, errei. Esse fundo existe. Existe sim. Já há algum tempo existe um diálogo entre o vereador Meira, o vereador Segala, Chiara, eu, sobre a questão desse fundo. Inclusive com o vereador Segala, já tendo conversado com o promotor e nós estávamos aguardando uma reunião e ficamos contentes que hoje haja o engajamento de mais pessoas, mas isso realmente existe, já era sabedouro, foi até mesmo dito numa reunião de condôminos daquela região, onde estava presente o vereador Meira, a vereadora Segala, eu e uma representante do nobre vereador Segala, né? Me honra com a parte, vereador. Vereadora Thelma, é só para acrescentar um dado. Eu acabo de conversar por telefone com algumas pessoas diretamente envolvidas e estou informando a todos aqui o seguinte: quando da construção do loteamento, a prefeitura solicitou a elaboração de um estudo de impacto de vizinhança para conhecer o problema ali do acréscimo de pessoas transitando por aquela avenida. A Alphaville contratou uma empresa, segundo consta, é a empresa mais conceituada do país nessa matéria, e essa empresa apresentou um estudo dizendo que não haveria acréscimo, não haveria problema com a construção do loteamento onde estava. O promotor de justiça não aceitou a conclusão, porque parte do movimento, o estudo admitiu ser feito pela estrada. Então, foi exigido de Alphaville que a Alphaville fizesse um depósito para garantir que, se o estudo de impacto de vizinhança que ele fez fosse anulado judicialmente, porque houve uma ação nesse sentido, que ele bancaria a diferença que seria necessária para fazer as melhorias naquele local. Alphaville, então, contratou um seguro bancário. Não há dinheiro depositado. É um seguro bancário no valor de 5 ou 6 milhões, não tenho essa precisão de informação,
mas que só vai estar à disposição para execução de obra, não em dinheiro, para execução de obra, caso a ação onde o EIV está sendo julgado, ação essa que eu conversei com o advogado agora, está em andamento, não terminou, está em São Paulo, no tribunal, portanto, não há garantia nenhuma de que esse dinheiro vai poder, primeiro que não será dinheiro, será em obra. Segundo, que pode, de repente, a Alphaville ganhar essa ação aí, não haverá aporte nenhum, tá bem? Olha, pelo menos nós temos uma luz no fim do túnel, que é um seguro. E tomara que a Alphaville perca, com todo respeito ao Alphaville, né? Em nome da cidade. Não estou desejando nada de mal a ninguém, não. A gente tem que ver aí que ali está insustentável. Esse estudo, talvez a época, mas vamos torcer para que haja uma luz e que nós consigamos ter esse dinheiro, né? Um outro assunto que eu gostaria de colocar é a questão da greve. Eu digo o seguinte, nós não podemos olhar o seguinte, greve, não é isso. Nós temos que ter uma análise mais profunda. Eu entendo o seguinte, que a população brasileira, que é o povo brasileiro, dizendo o seguinte, nós somos o limite, nós sabemos o que queremos, nós estamos mostrando que estamos tendo consciência que não temos só deveres, nós temos direitos. Então, eu acho isso muito interessante. Quero dizer que, ao longo desses anos, o que nós vimos foi uma grande inversão de valores nesse país, aonde não se governa para a melhoria da qualidade de vida da população, do povo brasileiro. Muitas vezes se governa para a melhoria das qualidades de vidas individuais de algumas pessoas que usam a negociata em razão da sua melhoria pessoal em detrimento da população brasileira. E isso precisa acabar. Regras predatórias, impostos exorbitantes, parecem não ter limites. E eu acho que está na hora daqueles que têm o poder decisório, que é do poder executivo, os senhores governantes, de entender que o povo é o limite e que ele está colocando os seus limites. A população vem começando a demarcar até onde ela acha que as pessoas que regem as regras das suas vidas podem ir. E isso é muito importante, né? Isso é muito importante. E isso tem que acontecer. Não é de agora, o vereador Segala deixou claro. Eu vou lá atrás. Lá atrás, no Brasil Colônia, nós achávamos que o quinto era um absurdo, que eram os 20% que nós pagávamos para Portugal. Hoje nós pagamos 45% de impostos sobre os combustíveis. Nós pagamos quase 65% de impostos sobre os automóveis. Nós pagamos quase 40% de impostos sobre os medicamentos. Agora, vejam, existem países onde os impostos são maiores, mas nesses países existe uma coisa que se chama retorno a quem paga. Retorno para quem paga. Então, o povo brasileiro está cansado de pagar e não ter a devolução devida daquilo que ele investiu. Então, eu entendo que essa greve, realmente, ela trouxe um repensar dos brasileiros, um repensar de até que ponto eu vou deixar que essas coisas aconteçam. E isso é maravilhoso, maravilhoso. E esse repensar veio com uma reflexão maior ainda. Não adianta abaixar o imposto de um lado e fazer com que a outra ponta pague a conta, que é o que nós estamos vendo. Será que não está na hora de repensar esse Estado tão grande que nós temos? Será que não está na hora? Se nós repensássemos isso, talvez o povo brasileiro não precisasse pagar tanto ou tivesse o retorno desejado.
não consegui dados atuais, mas funcionários públicos comissionados do governo federal chegam a 1/3 do total de todos os funcionários. É muita gente comissionada. É muita gente comissionada. Só no gabinete da Presidência da República são 10 mil cargos de livre nomeação. Por isso que se diz, contra a máquina é muito difícil lutar. Não é contra a máquina, é contra esses favorecimentos que amarram as pessoas, não em prol da população. Então, eu acho o seguinte, está claro, o povo está entendendo a força que tem e está entendendo que ele pode, sim, marcar o limite dos atos que aqueles que os governam. Muito obrigado, senhor presidente.